Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Medicina da Alma. Que a luz divina esteja sempre presente em nossa jornada. Que nunca nos falte coragem e fé para enfrentarmos todos os desafios que a vida nos apresentar. Não importa quão difícil seja o caminho, confiemos sempre em Deus e em nossa intuição, pois a orientação divina nunca nos falha. David Poyonji Cho, sermão de 24 de maio de 2020. O poder da fé, Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. Muitos crentes me enviaram cartas, e quando leio, sei que eles têm medo de vários problemas. Alguns estão cheios de medo, devido a problemas de saúde, enquanto outros estão com medo devido a problemas financeiros. Alguns também estão cheios de medo por causa de seus filhos, todos eles estão cheios de ansiedade, preocupação e medo em seus corações. Na Bíblia, os discípulos de Jesus também tremiam de medo ao enfrentar uma crise. Certa vez, Jesus mandou seus discípulos embora, dizendo: atravessem o mar da Galileia de barco. Então seus discípulos entraram no barco e foram adiante dele, mas foram fustigados pelas ondas por causa de uma grande tempestade. Então Jesus foi ao encontro deles, caminhando à beira do lago. Enquanto ele subia e descia, caminhando sobre as ondas grandes e pequenas, que brilhavam intensamente, seus discípulos pensaram que ele era um fantasma. Eles gritaram e ficaram apavorados. Imediatamente Jesus falou com eles e disse: coragem! Sou eu. Não tenham medo. Senhor, se é você, respondeu Pedro, diga-me para ir até você na água. Venha, disse ele. Então Pedro imediatamente se levantou e desceu do barco. A fé de Pedro era enorme. Não pode ser uma fé comum alguém sair do barco na noite escura como breu. No entanto, com esta grande fé, Pedro começou a andar sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas ele perdeu a fé enquanto caminhava sobre as águas. Quando desviou os olhos de Jesus para ver o vento e as ondas, teve medo e começou a afundar. Portanto, manter a fé não é uma coisa fácil. Quando estamos vivendo neste mundo, a dúvida e o medo continuam vindo até nós. Quando ministrei no santuário de Seldemun, um estudante universitário em particular veio até mim, para receber oração por cura, na reunião de oração de sexta-feira. Ele era um estudante pobre que vinha de uma pequena cidade, e sofria muito de uma úlcera gástrica. Ele não pôde receber o tratamento adequado e esteve quase à beira da morte por causa disso. Quando ele veio para a reunião de oração de sexta-feira, durante toda a noite, orei por ele e ele disse: pastor, creio que estou curado como você disse. Mas um pouco depois ele gritou: que coisa, não posso acreditar. Ele disse também: eu creio, e foi uma confissão verdadeira, mas seu choro, não posso acreditar, também era verdade. Enquanto acreditamos que a dúvida continua vindo aos nossos corações, então a fé e a dúvida se misturam e lutam uma com a outra infinitamente dentro de nossos corações. Manter nossa fé não é uma coisa fácil. No entanto, no campo de batalha não há ninguém que possa vencer com facilidade sem muita luta. Eles atacam, e são atacados, matam, e são mortos. Enquanto travamos uma guerra espiritual, às vezes somos atingidos pelo diabo e às vezes atacamos o diabo. O diabo nos ataca com as armas chamadas dúvida e medo. A fé é a arma que nos permite derrotar os ataques do diabo e obter a vitória. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: vai, atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, digo-vos, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e será vosso. Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. 1. Confie na palavra. Para ter fé, devemos primeiro confiar na palavra de Deus. Depois que Moisés morreu, Josué teve que liderar milhões de israelitas para ocupar a terra de Canaã, mas quão grande era o medo no coração do jovem Josué. Então Deus lhe deu uma palavra para superar seu medo. Josué 1, versículos de 5 a 6 diz: e ninguém será capaz de resistir a você todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei com vocês, e eu nunca vou te deixar nem te abandonar. Seja forte e corajoso, porque você levará este povo a herdar a terra que jurei a dar seus antepassados. Assim, Josué manteve a palavra de Deus e então uma fé ousada e convicção entraram em seu coração para ocupar a terra de Canaã. Portanto, para ter fé, devemos confiar na palavra de Deus, devemos sempre nos lembrar da palavra de Deus, meditá-la e gravá-la em nossos corações.
Quando uma grande tempestade ou um tsunami nos atingirem, se nos apegarmos à palavra de Deus, o pilar eternamente inabalável da vida, não seremos derrubados. Quando nos firmamos na palavra de Deus, podemos superar toda a ansiedade e medo e, ao contrário, ter uma fé forte e ousada. Quando os membros de nossa congregação vêm a mim para orar, sempre digo a eles quando saem de meu escritório após a oração: seja forte e ousado. Não tenha medo ou desanime, mas confie em Deus até o fim. Então Deus fará tudo cooperar para o seu bem e transformará seu desespero em esperança. Seja forte até o fim. É porque, à medida que os cristãos avançam com um coração forte e ousado, mantendo a palavra de Deus, Deus trabalhará por nós. Sempre que vou para uma cruzada missionária mundial, tenho que pregar o evangelho para dezenas de milhares, ou centenas de milhares de pessoas. Depois de pregar, sempre que oro por cura, sempre tenho uma luta em meu coração. O diabo vem até mim e diz: hoje não ore por cura. Ninguém será curado. Se você orar pelos enfermos e convidar uma pessoa curada, ninguém aparecerá, então você e Deus serão humilhados. No entanto, o Espírito Santo me diz: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Se você pedir qualquer coisa, em meu nome, eu o farei. Eu sempre lutei muito nesta guerra. Fiz tantas cruzadas por décadas e posso ter sido muito ousado e corajoso, mas não foi verdade. Eu sempre tive uma luta avassaladora em meu coração. Quando fiquei com medo e recuei, não havia nenhum poder de Deus manifestado. No entanto, conforme eu confiava na palavra de Deus e avançava com fé ousada, sempre acontecia um milagre de Deus. Portanto, devemos manter a palavra de Deus. Quando enfrentamos várias dificuldades, devemos manter a palavra de Deus, para vencer a dúvida e o medo e, em vez disso, ter fé. Em João capítulo 4, havia um certo oficial real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Um oficial real tinha uma posição elevada, então ele poderia ter chamado tantos médicos famosos e tentado todos os meios para curar seu filho. Embora ele tentasse de tudo, seu filho iria morrer. Um dia ele ouviu falar de Jesus. Então ele foi até Jesus e implorou-lhe que viesse curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus não foi para sua casa com ele. Ele apenas disse: você pode ir. Seu filho viverá. Surpreendentemente, ele acreditou na palavra de Jesus e voltou para casa. Sua casa era em Cafarnaum e Jesus estava em Canaã, então ele teve que caminhar durante a noite para chegar em casa. Enquanto caminhava durante a noite, por que ele não teve dúvida em seu coração? A razão é que o homem levou Jesus em sua palavra, que disse: você pode ir, seu filho viverá, e partiu. Então ele venceu toda a dúvida e medo e seu filho viveu como Jesus havia dito. Para vencermos a dúvida e o medo e seguirmos em frente com fé, devemos manter a palavra de Deus sem ter dúvida em seu coração. Para vencermos a dúvida e o medo e seguirmos em frente com fé, devemos nos apegar à palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17 diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dessa forma, a palavra de Deus é nossa arma contra o negativo. Medo. Devemos nos posicionar contra ele com a palavra e manter nossa fé. 2. Ore ansiosamente. Em seguida, para ter fé, devemos manter a palavra de Deus e orar. Uma pessoa de nossa congregação vivia com sua mãe que sofria de demência. Ela sofria muito porque não conseguia dormir à noite. A mãe dela ficava acordando ela durante a noite porque ela esquecia como ir ao banheiro, então ela não conseguia dormir nada. Era uma situação dolorosa. Além disso, sua mãe também cantava um hino alto em seu ouvido enquanto ela dormia durante a noite, então ela acordava abruptamente. Além disso, sua saúde piorou e, consequentemente, ela se tornou altamente sensível, de modo que se irritava facilmente. No entanto, essa senhora deve ser muito elogiada porque não parou de ler a Bíblia em meio a tanta dificuldade. Ela lia a Bíblia todos os dias e tinha um culto doméstico com sua mãe todas as noites. Então, Deus lhe deu paz de espírito pela graça. Enquanto ela confiava na palavra de Deus e orava, algo maravilhoso aconteceu. Sua mãe não acordou durante a noite e dormiu bem e disse a ela: sinto muito. Então ela testemunhou que sua vida se tornou alegre e pacífica. O Senhor nunca abandona aqueles que mantêm a palavra e lutam arduamente. Se mantivermos a palavra e orarmos, Deus nos dará fé e será feito de acordo com a nossa fé. Jesus disse: e eu não lhe disse que, se você acreditasse, veria a glória de Deus? João 11, versículo 40.
Quando cremos e oramos, o Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem, fará um milagre por nós. Há muito tempo, o filho de um membro de nossa congregação que estava morrendo de veneno de cobra sobreviveu após a oração. Sua família faltou ao culto de domingo e foi para o vale, e seu filho de 9 anos foi mordido por uma víbora. Com isso, eles tomaram as medidas de emergência e o levaram ao hospital, porém o veneno se espalhou por todo o corpo, então seus olhos reviraram e ele começou a vomitar. Pior que isso, o antídoto não estava disponível. Tinha que vir de um país estrangeiro e levaria 3 dias para chegar, mesmo que os médicos pudessem usá-lo, ele teria morrido de choque, então tinha que ser o último recurso. Seu estado piorou e seu médico disse que ele morreria, e se o veneno se espalhar mais, ele morrerá e mesmo que consiga, sua ferida ficará podre e teremos que amputar sua perna. O seu filho iria morrer em breve. No entanto, eles não desistiram, mas oraram a Deus e derramaram lágrimas com fervor. Eles se arrependeram de terem faltado ao culto de domingo e clamaram com lágrimas em oração e os membros de seu grupo de células jejuaram e oraram com eles, e surpreendentemente, no 3º dia, seu filho sentou-se no que deveria ser seu leito de morte. Há uma força poderosa na oração da fé. Quando enfrentamos as tempestades da vida, se clamarmos a Deus e orarmos, Ele fará um milagre para nós. Jeremias 33, versículo 3 diz: "Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Não há mentira na Bíblia. Deus preparou coisas grandiosas e insondáveis para você. Então devemos orar para que essas coisas grandiosas e insondáveis se manifestem. Deus não revelará essas coisas grandiosas e insondáveis quando não orarmos. Jesus disse: "Pedi e dar-se-vos-á, procure e acharás, bata, e a porta será aberta para você. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate, a porta será aberta." Lucas 11, versículos de 9 a 10. Portanto, devemos orar para que Deus faça um milagre para nós. 3. Declare fé. Em terceiro lugar, quando temos dificuldades na vida, nossa confissão oral é muito importante. Quando declaramos com nossas bocas, Deus trabalhará de acordo. Na Bíblia, quando o filisteu atacou Israel, o rei Saul e seu exército ficaram consternados e apavorados. Embora Golias tenha se adiantado e gritado: "Escolha um homem e faça-o descer até mim", ninguém se apresentou. Enquanto ele desafiava Israel por 40 dias, o rei Saul e todos os israelitas tremiam de medo. Então o menino Davi se apresentou com ousadia. Golias disse a Davi: "Sou um cachorro, para que você venha até mim com paus?" E o filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses. "Vem aqui", disse ele, "e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." Então o que disse Davi? "Hoje o Senhor vos entregará a mim, e eu vou te derrubar e cortar sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e às feras da terra, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é pela espada, nem pela lança que o Senhor salva, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos." Samuel 17, versículos 46 e 47. As palavras de Davi assustaram Golias. A confissão da boca dele já abalou o coração do gigante. Davi primeiro venceu a batalha verbal enquanto lutava contra Golias. Quando lutamos contra a dúvida, a ansiedade e o medo, nossa confissão oral deve ser forte e ousada. Hoje, muitos cristãos avançam dizendo: "Eu oro e creio", mas tropeçam e falham porque são derrotados na batalha verbal contra o diabo. Quando eles começam a se render com suas palavras: "Não posso fazer isso. É impossível", eles são derrotados. Se nossa confissão oral for fraca e débil, então não podemos deixar de ser derrotados dia e noite pelo diabo. Devemos vencer esta batalha verbal diante de Deus. Devemos permanecer firmes na palavra, orar, e declarar com nossas bocas com ousadia e força. Nossa confissão oral é muito importante porque Deus fará o que Ele nos ouvir dizer. Números 14, versículo 28 diz: "Então diga a eles: Tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente o que ouvi vocês dizerem." Deus sempre ouve o que você e eu dizemos e trabalha de acordo com isso. Portanto, devemos sempre falar as palavras de positividade, fé e criatividade. Se você confiar na palavra e olhar para a cruz do Senhor e falar a palavra de positividade, atividade e criatividade, Deus ouvirá, e então mudará sua vida. Devemos sempre reconhecer que temos perdão e justiça por meio da cruz de Jesus Cristo.
E devemos declarar fortemente que temos a santidade e a plenitude do Espírito Santo. Então Deus nos dará santidade e a plenitude do Espírito Santo. E se declararmos, pela sua misericórdia fui curado, estou são, a porta da cura será aberta no céu. E se declararmos, tenho a bênção de Abraão, sou próspero, sou abençoado, a porta da bênção será aberta no céu. Portanto, devemos olhar para a cruz e dizer sempre uma palavra positiva, ativa e criativa. Todas as manhãs devemos confessar: estou feliz, estou em paz, estou saudável, sou abençoado e próspero. Então Deus ouvirá nossa confissão e abrirá o portão do céu. As palavras daqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador não desaparecem como meras palavras humanas. Deus ouvirá as palavras de seus filhos e trabalhará por eles para que nossa confissão oral tenha um poder criativo. Enquanto vivemos neste mundo, todos nós temos que ter medo. Não há ninguém que possa dizer: e não estou com medo de jeito nenhum. Todos dizem: será que Deus pode ouvir minha oração? Ele realmente me ama? Ele pode cuidar de mim? Todos nós temos esse tipo de dúvida e medo. No entanto, podemos superar tudo isso com fé. E podemos experimentar o milagre de Deus com fé. Uma vez eu tive uma entrevista e um jornalista me perguntou o que é fé. Então eu perguntei a ele: o que vai acontecer se você acertar uma pedra com um ovo? Ele respondeu: o ovo vai quebrar. Então eu disse: de jeito nenhum. A rocha será quebrada. Como pode acontecer? Então eu respondi: é fé. Se alguém bater em uma pedra com um ovo, o ovo vai quebrar. É racional e experimental. Então, se a pedra for quebrada, é um milagre. Fé é acreditar no milagre. Querida congregação, o Senhor diz: se você crer, verá a glória de Deus. Ainda hoje, se você acreditar, Deus fará um milagre para você. Aleluia! Deus fará um milagre de acordo com a nossa fé. O Deus de milagres está aqui conosco hoje. Se você estiver doente, coloque a mão no local dolorido. Não importa se você está em casa agora. Se você estiver sozinho enquanto adora a Deus em casa, coloque sua mão em seu lugar dolorido e olhe para Deus e então Ele trabalhará para você. Se você tiver alguma dificuldade, coloque a mão no coração. Deus Pai, hoje seus filhos estão sofrendo enquanto estão deitados na cama, em casa ou no hospital devido à sua doença. Deus Pai, não os deixe sozinhos, mas coloque sua mão sobre eles e cure todos eles. Em nome de Jesus Cristo, cure todos eles. Por sua misericórdia, todas as nossas doenças estão resolvidas. Jesus diz que Ele já curou todas as nossas doenças. Hoje seja curado. Deus, por favor, cure todos eles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu ordeno: suas doenças, vão embora. Seu diabo, vá embora. Todos os doentes, ergam-se. Seja curado. Deus Pai, ajude-nos a ser curados, limpos e revigorados. Ajude nossos problemas a serem resolvidos e nos deixe cheios de alegria. Que algo de bom nos aconteça e que a glória de Deus se manifeste por onde formos. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Chegamos ao final do nosso vídeo. Nos despedimos com muito carinho e gratidão por essa oportunidade de compartilhar um pouco da luz do Pastor Show com vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam em nosso canal, para continuarmos juntos nessa jornada de esperança e fé. Que a paz e a luz divina estejam sempre conosco. Até a próxima. E sejam luz onde for.